Vamos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Quantos estão felizes por causa do frio, diga aleluia. Temos que adorar, irmão, por Deus, pelo calor. Tome seu assento, meu irmão, tome seu assento. Fique à vontade para dar glória a Deus e aleluia. Não, quem trouxe a lenha? Aleluia, glória a Deus. Fiel. Jesus está aqui, eu estou feliz por mais essa oportunidade, irmãos. Nós temos um carinho grande por esse ministério que aprendemos a conhecer e a fazer parte também, né, dessa família aqui junto com os irmãos. E lá vai ser uma família só, né, irmãos? Existem várias denominações de igrejas, como eu sou da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, mas eu tenho muitas amizades e esta igreja eu me sinto em casa quando eu venho aqui. Amém. Deus venha continuar abençoando esse ministério, porque é promessa de Deus que esses bancos um dia vão estar cheios. O salão aqui um dia vai ter que mudar, porque vai ficar pequeno, né? Aleluia. Assim, irmãos, eu já quero aproveitar a oportunidade de Aleluia, Jesus. Os irmãos que estavam aqui na última vez que eu ministrei, eu comentei que Deus tinha tocado no meu coração sobre um algo e que eu ia conversar com a missionária e com o pastor sobre este algo. Eu conversei com eles e este algo era o seguinte: eu senti Deus fazer um propósito de avivamento aqui nessa igreja. Conversei com eles e eles me deram a liberdade de estar fazendo esse trabalho que vai começar em setembro. Nós já falamos com os pregadores, com os cantores, estão tudo fechado já. Nós vamos fazer cartazes aí para anunciar. E nesse dia, o primeiro dia vai ser dia 7 de setembro. E é feriado, é no primeiro sábado de setembro. Durante a tarde, o projeto, como já falei, o projeto de Gileade vai ter o primeiro trabalho de evangelismo. Será nesse mesmo dia, no dia 7, à tarde. Daí depois nós vamos avisando aos irmãos o horário direitinho. Mas nós vamos fazer um evangelismo nessa área aqui toda, irmão. Chamando as pessoas para vir ouvir a voz de Deus. Porque culto de avivamento não é, irmão, só pular, não. Porque o avivamento verdadeiro, irmão, é dentro de nós. É dentro de você. Aquele que é avivado, ele é avivado também lá fora, porque tem gente que é avivado só dentro da igreja. Ou até mesmo quando pega o microfone. Quando ele pega o microfone é glória, aleluia, mas quando tira o microfone dele, nós não precisamos de crentes profissionais, irmão. Precisamos de crentes que adorem, exaltem e mostrem o nome do Senhor. Então esse propósito de avivamento é para que Deus venha te dar um avivamento verdadeiro. Quando eu comecei com os irmãos, com o pastor e com a missionária, era nesse sentido. O avivamento que Deus colocou no meu coração para essa igreja é um renovo espiritual. Porque pular é bom e eu gosto, irmão. Eu entro no manto, apesar que os irmãos não veem muito assim, eu não mando aí, mas eu gosto. O Marcos sai de prova, isso é doido. Quando nós se reunimos, quando nós íamos para o monte, nós endoidava lá, irmão. Meu Deus do céu. O Geraldinho, então, o Geraldinho de Jesus lá, meu Deus, aquele homem estava no meio do mato e falou: vai morrer. Ele é o mato fechado, irmão, ele está correndo igual um doido no meio do mato. É o poder de Deus que é forte demais. Então, que os irmãos já venham orando por esse propósito de setembro aí. Irmãos, todos os irmãos que estão aqui estão convidados, viu? Venham receber o renovo. E o nosso intuito principal é salvação de alma, irmão. Esse é o primórdio da igreja, é salvação de alma. Então Deus irá fazer a vontade dele nesse dia aí. Lucas, livro de Lucas, no capítulo 22. Vamos ler a palavra. Eu sei que o tema é sobre Naamã, mas Deus ele vai falar conosco da mesma forma. Lucas, no capítulo 22, vamos ler o 31 até o 36. Aleluia, glória. Eu confesso aos irmãos que eu vim para adorar, exaltar, participar com Deus. Mas Deus, ele prepara, né? Tudo, né? E chegando aqui, orando a Deus, Deus nos trouxe essa palavra. Lucas, capítulo 22, no verso 31. E o tema, pelo menos na minha Bíblia, que cada Bíblia às vezes tem uma tradução diferente, um texto diferente, mas o significado sempre é o mesmo, está dizendo: Pedro é avisado. Lucas 22, 31. Todos acharam? Diga amém. Amém. Se não acharam, diga Escola Bíblica Dominical.
para aprender a palavra do Senhor e saber achar. Amém. Vamos ler 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-lhe alguma coisa? Respondeu-lhe eles: nada. Disse-lhes: pois agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Amém? Amém. Assenta dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, não tinha preparado nada. Deus me trouxe esse versículo da Bíblia Sagrada Glória a Deus. que fala sobre um dos apóstolos que se chama Pedro. Amém, irmãos? Amém. Estão todos prestando atenção nessa palavra? E o Senhor, quando começou o seu ministério, nós sabemos que Jesus começou o seu ministério depois do seu batismo. Jesus Cristo foi batizado, logo após ele começou o seu ministério. E ele, começando andando ali no meio das praias, no meio dos pescadores, encontrou alguns dos seus primeiros discípulos. E um deles se chamava Pedro, um homem que era audacioso, um homem que tinha respostas sempre na ponta da sua língua para cada pergunta. Jesus olha para eles e diz: olha, vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens, né? Porque eles eram pescadores. Então Jesus falou daquele jeito para que eles viessem entender a palavra do Senhor, o chamado que Deus estava chamando. Ó, quero chamar vocês para ser pescador de homens. A Bíblia diz que eles não hesitaram e foram, deixaram seu pai, que era o responsável, vamos dizer assim, que era o dono da empresa ali da pescaria, Jonas, e foram, né, junto com Jesus. E ali começa uma grande caminhada. Nós até falamos na igreja do pastor Francisco que os discípulos andavam com Jesus, Jesus fazia milagres, prodígios, maravilhas, mas é claro que os discípulos apenas conheciam só pela teoria, mas não conheciam pela prática. Eles nunca tinham botado a mão e feito alguma coisa, eles só observavam Jesus fazendo. Deus dá autoridade para eles também fazer. Eles fazem o querer de Deus, voltam todos felizes e falam assim: grandes coisas, até os demônios nos submetem, né? E eles ficaram muito felizes. Então, a caminhada foi muito extensa, irmão. Foi uma caminhada de 3 anos, a qual os discípulos tiveram o prazer de trabalhar com Jesus Cristo, carne, do seu lado. Porque Jesus, tem gente, eu já ouvi dizer por aí, que tem gente que fala que Jesus era 50% homem, 50% carne. Está errado. Jesus era 100% homem, carne, e 100% Deus. Ele era o Todo-Poderoso, não tinha nenhuma necessidade de vir aqui na terra. Mas Deus já tinha traçado um plano para mim e para você. E se foi necessário, e por amor, Jesus veio do céu até a terra para nos dar a vitória. E também nos dar um exemplo. E assim era o que faziam, né, os discípulos ali. E nós lemos um texto sagrado, irmãos, já perto de Jesus ser pego, já perto de Jesus ser preso. Aonde Jesus fala que Satanás, né, conversando até com ele, né, vamos dizer assim, porque é o que está escrito: Simão, Satanás pediu para pelejar, para peneirar você como trigo. Então quer dizer, Satanás pediu permissão para que tocasse em Pedro. O interessante que eu vejo é que se é uma pessoa que não tem Jesus no coração, Satanás já vai com tudo, irmão, porque a porta está aberta. Agora, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, Satanás não pode tocar se não for por permissão de Deus. Se não for por permissão do Pai, Satanás não pode tocar na sua vida. Mas isso é só para quem tem Jesus no coração. Isso é só para quem tem Jesus do lado. E a Bíblia nos diz que isso foi o que aconteceu. Então Satanás pede. Aí a Bíblia nos diz que Jesus não deixou. Por que Jesus não deixou que Satanás tocasse em Pedro? Assim como Jó, por exemplo. Que Jó, nós sabemos que Deus
estava lá no primeiro céu, vem Satanás, aquela reunião lá, Satanás chega e Deus pergunta, de onde tu vem? Eu falo, eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus começa a falar, tu tem observado meu servo Jó? Aí começa aquela conversa que nós todos conhecemos. Que Jó tinha tudo do bom e do melhor, tinha uma família estruturada, era o homem mais rico do Oriente. Mas aí Satanás fala, ele tem porque ele é assim, porque ele tem tudo. Começa a tirar para você ver. Aí o Senhor permite que Satanás toque em Jó. Mas Jó era diferente. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Era um homem que servia a Deus de verdade. Mas quando vem Satanás pedir a Jesus para tocar em Pedro, nós vemos que Jesus já aí não deixa. Olha, eu roguei por ti, quer dizer, Jesus rogou pela vida de Pedro, para que a fé dele não desfalecesse, e ele faz uma promessa aqui, falando que ele ia fortalecer os irmãos dele quando ele se convertesse. Ou então, aí eu não estou entendendo mais nada, irmão, cara. Como assim? Ele não era discípulo? Ele não estava do lado de Jesus? Ele não fazia o trabalho de Jesus? Então como assim se converter? Ele não era convertido ainda? Não. Pedro ainda não estava convertido. Andava com Jesus para lá e para cá. Fazia o querer de Jesus, onde Jesus mandava ele fazia de uma maneira até mais que os outros, né? Porque ele queria sobressair na frente dos outros. Mas nós vemos aqui, irmão, que Pedro ainda não estava convertido. E às vezes, dentro da nossa igreja, é assim. Porque eu e você, às vezes, achamos que estamos mil maravilhas. Eu acabei de falar no começo do culto, que às vezes pular aqui é bom. Mas será que é só aqui que você pula, irmão? Será que na tua igreja tu tem orado? Será que lá na tua casa você tem orado? Será que você tem jejuado? Será que tu tem orado de madrugada? Será que você tem evangelizado? Isso aí é que faz a diferença. Porque Deus, ele não está cego. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Mas o que faz a divisão, o que impede você chegar até a Deus é o pecado, é as coisas erradas. Então isso que não vai chegar. Agora no momento que você fala, não Senhor, agora eu vou parar de brincadeira, vou aceitar o Senhor de verdade, vou orar, vou evangelizar, aí é diferente. O crente fica diferente, irmão. Ele mostra a diferença. Então nós vemos, irmão, a palavra aqui, voltando a essa palavra, que o Senhor Deus fala assim, como nós lemos aqui, bem direitinho, do jeito que está escrito assim: tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. É interessante isso, irmão. Glória a Deus. Porque tem, irmão, um monte dentro da igreja assim. A Bíblia nos diz que naquele grande dia, qual grande dia? No dia que Jesus vier, que pode ser agora que Jesus pode raiar aí nessas nuvens, abrir o céu agora, rasgar o véu do tempo aí, rasgar tudo aqui e vir agora. A Bíblia nos diz que nem todos virão. Eu vi um vídeo na internet esses dias, aliás, já tem muito tempo que eu vi, que é até conhecido, de um irmão pregando, e ele fala, porque Jesus pode vir daqui 30 dias, Jesus pode vir daqui uma semana, Jesus pode vir, aí do nada, pum. Aí a igreja lotada, alguns somem, e o pastor que estava pregando também some, e algumas pessoas ficam ali, sem saber o que fazer. O que aconteceu? A Bíblia nos diz que ele vai vir como um ladrão. Aleluia. Ele não vai avisar a hora. Já é hora, irmãos, de despertarmos do sono Aleluia. espiritual. Eu não estou saindo fora nada do tema. Porque Naamã era leproso e nós podemos levar isso para o lado espiritual. Ele era leproso, cheio de lepra, escondia de todo mundo, porque a lepra de Naamã era diferente. Era uma lepra que vinha aqui do seu lado esquerdo. E ele, como era chefe da guarda, ele usava suas vestimentas, suas armaduras, e escondia sua lepra. E ninguém sabia que ele tinha lepra. Agora, a de Jó, por exemplo, não. A de Jó foi, a Bíblia nos diz que é da ponta dos pés até o alto da cabeça. A Bíblia nos diz que as cartilagens do rosto de Jó sumiu. Sabe o que é isso, irmão? É o nariz de Jó sumiu. O ouvido dele sumiu. A Bíblia nos diz que ele se coça com o quê? Com caco de? Por quê? Porque a Bíblia nos diz lá no capítulo 7 que existiam bichos que estavam comendo Jó. E esses bichos comeram as unhas de Jó. Jó não tinha como se coçar. Então o que ele encontra é um caco de telha. Ele pega aquele caco de telha e começa a se coçar. Aquele caco de telha
Jó. O único que de muitas pessoas que diziam ser amigo dele, que sumiram, o único amigo de Jó foi aquele caco de telha. Foi um amigo certo na hora incerta. Foi o que Jó passou. Irmão, não queira passar isso não, irmão. Não seja como Naamã, não. Que está escondendo aí para todo mundo, para o pastor, para a missionária. Ninguém sabe o que você tem feito aí. Mas o principal está lá em cima e ele vê tudo. Nada se esconde diante do nosso Deus. Deus está acima, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no mar, Ele manda no inferno, Ele manda em todos os lugares. É Ele, é o nosso Deus que enxerga tudo. Então não adianta querer enganar a Deus, porque Deus, Ele vê tudo. A Bíblia nos diz, irmão, que aí Jesus, Ele é preso. Que aí Pedro começa a caminhar ali, porque foi um dos corajosos que inventou de ficar ali no meio, porque tinha que se cumprir, irmão. Quando Jesus fala, tem que cumprir. Aleluia, glória. Porque Jesus falou que ele ia negar, porque Pedro cheio de graça, achando sempre que é o tal. Aí ele falou assim, Senhor, onde o Senhor for, eu vou contigo. Vou. Se o Senhor for preso, eu irei contigo. Olha aí. Se o Senhor morrer, eu vou estar contigo, eu vou morrer com o Senhor. Imagina, eu não vou te abandonar nada. Eu sou discípulo. Eu estou do seu lado, Senhor. Eu jamais vou negar o Senhor. Mas Jesus conhece o coração do homem. Dessa maneira. Aí ele olha e fala, olha, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Escreve o que eu estou te falando. Com certeza, talvez ele pode ter falado alguma coisa a mais. Não, Senhor, que é isso? Vou contigo até o fim. Tá, então deixa eu passar aí, mas tu vai ver. Aí Jesus, ele é preso. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz que somente o irmão de Jesus andava por ali e Pedro também vendo a situação de Jesus que ele estava passando por ali perto. Aí uma pessoa, irmão Marcos, olha para ele e fala, rapaz, você parece muito com aquele pessoal que andava com esse homem aí. Ó. Aí, não, quem? Eu? Não. Irmão, Aleluia, glória. o quanto que você tem negado o nome dele por aí? Meu Deus. Jesus está falando com você hoje. Irmão, não nega Jesus. Eita. Jesus, ele tem o melhor para você. Aleluia. Agora, se você negar, irmão, não tem como, irmão, você ser abençoado. É verdade. Você pode vir para essa igreja. Eu já estou vendo muitas pessoas aqui que eu não tenho vista. Né? Eu venho até bastante aqui e não tenho visto. Não sei se você tem outra congregação. Você pode ir para a igreja, irmão, fazer o que você quiser, mas se você não tiver a sua vida... A Bíblia nos diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pedro achava que conhecia Jesus. Mas não conhecia Jesus. E quem é a verdade, irmão? A Bíblia nos diz também. Eu sou, Jesus falando, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Se você conhece essa verdade, não tem como, irmão, falar que não está aqui. Irmão, se você está na verdade, tudo do bom e do melhor você vai viver nessa terra. Um dia você é quem pode estar aqui no meu lugar pregando, falando do amor dele, cheio de Deus, pregando em São Paulo inteiro, no Brasil inteiro. Quem sabe ele não te leva para fora. Isso é questão de fé, é questão de acreditar no Deus que eu sirvo, no Deus que você serve. É necessário confiar e acreditar nesse Deus, porque ele liberta. Jesus tinha falado, tu vai até me xingar. Tu vai me negar, você vai até me xingar. 3 vezes Pedro nega Jesus. O que eu estou falando demais, a hora está passando. Vamos lá. Mas o que Pedro sentiu, irmão, depois que negou a Jesus, tenha isso em mente. Foi a mesma dor que Judas sentiu. Por quê? Porque Judas o traiu. Entregou Jesus. Mas Pedro não foi diferente. Ele
traiu a confiança de Jesus, ele negou Jesus. O mesmo sentimento de querer até se matar, Pedro também sentiu. Só que Judas, ele não suportou. Agora Pedro sim. Porque Jesus falou assim para ele, ele lembrou dessas palavras que nós lemos aqui agora. Porque tu, quando te converteres, você vai fortalecer seus irmãos. Meu Deus. E Jesus também, antes ele falou assim, olha, ficai na cidade, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Que Jesus foi crucificado, Jesus ressuscita, e ele dá as últimas instruções. A Bíblia nos diz que Pedro volta a ser pescador. Ele está lá pescando e não pesca nada. Fica a noite toda lá querendo pescar alguma, mas não pesca nada. Quando ele chega na praia, de volta, encontra um homem falando, ó, me dá de comer aí alguma coisa. Aí foi, mas nós não pescamos nada. E mal ele sabia que quem estava pedindo de comer era Jesus Cristo, que tinha ressuscitado. Aleluia. Porque assim, irmão, quando você se frustra, quando você se sente como Pedro se sentiu, né? De não ser digno, normalmente você quer voltar à sua vida que você tinha. Essa maneira. Só que Deus chamou, Jesus chamou a Pedro, foi para ser pescador de homem, não foi para ser mais pescador de peixe. Nós lemos aqui no texto aqui, irmãos. Aleluia, glória. Toma também os alforjes e não tem, se você não tem espada, vende a tua capa e compra uma. Jesus estava falando assim, ó, se prepara, o que eu tenho lá na frente, que eu tenho para fazer é coisa grande. Pedro não estava convertido, mas aí foi feito, Jesus falou e deu as últimas instruções para os discípulos, e uma das coisas que Jesus falou foi o que eu disse aqui: ficai em Jerusalém, ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder. Aí a Bíblia nos diz que Jesus retorna aos céus. Todos olham, imagina o temor do povo, né, irmão? Jesus está aqui, do nada Jesus está indo embora, e agora? O que será de nós? Jesus falou, não fica assim não, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um que vai consolar, que vai te ajudar, que vai te dar força. E eles nem sabiam quem é que ele vai mandar. Mas Jesus falou uma ordenança, ele pediu para a gente ficar aqui. Então vamos ficar aqui. Aí nós vemos lá em Atos 2, que a Bíblia nos diz que estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. Estava ali Pedro, estavam ali os outros discípulos, estavam ali mais 120 pessoas, todos reunidos. Quando se fala assim, irmão, fala de quê? De união. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo propósito. Estavam todos reunidos com a mesma ligação, na mesma fiação. E quando isso acontece dentro de uma igreja, meu Deus do céu, Deus manda uma sapecada de poder, irmão. Que meu Jesus, quando está todo mundo ligado, quando está todo mundo no mesmo propósito, aí o Espírito Santo desce e enche todo mundo de glória, de poder, de unção. E grande é o que Deus faz. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Eles não sabiam o que ia chegar, o que ia vir. Não sei. Mas Jesus ia enviar. Ele falou, vai mandar, vamos ficar aguardando. A Bíblia nos diz que de repente veio um vento veemente e encheu toda a casa. Meu Deus. Imagina Pedro ali, um homem que não tinha se convertido, um homem que precisava conhecer ao mestre de verdade. Naquele dia, ele conheceu o Espírito Santo de Deus. Eu estou indo, Pedro, mas um dia você vai fazer um grande trabalhar. Porque eu te chamei, eu te escolhi, eu te reuni para ser grande nessa terra. Não foi para ser cabisbaixo, não foi para ter doença, não foi para ficar aí achando que as coisas não vão acontecer, não. Eu te chamei, foi para ser grande nessa terra. Aí Deus vai mandar uma sapecada de glória. Aí todo mundo
Aleluia. Tá deixando eu ver, não. Canta aquele hino lá, canta aquele hino lá. Aleluia. Segura a mão do seu irmão agora. Isso aí, irmão, vai simbolizar a união. A Bíblia nos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós viemos lá dentro. Nossa, isso, dentro do lugar. Louve aquele hino lá que você louvou. Aleluia. Isso, vai dando um irmão, olha pro irmão. Olha pro alto. Eita, que irmão. Setembro, eu não sei se o céu vai descer, se a igreja vai seguir, mas eu sei que a glória de Deus vai ser grande. Deus já está mostrando desde agora que grande será o que Deus vai fazer. Aleluia. Levanta o seu irmão como sinal de união, assim como estavam todos reunidos nesse lugar. Eita, já tem gente sendo renovada ali. Já tem gente sendo renovada. Mandaram a vassoura, a vassarábia. Fecha o teu olho, adora o Senhor. Abra a sua boca para adorar. Abra a sua boca para exaltar. Porque Ele é fiel. Oh, aleluia. Mandaram a vassoura da vassarábia. Oh, Deus querido, Deus amado. Oh, Jeová. Vai dando glória, misturando aleluia. Vai indo estranha. Entra no mistério. Xarabra, carabrada. Aumentar a vassoura. Olha aí, xarabra, carabrada. Matar a vassoura da vassarábia. E me leva Jesus de Nazaré. Receba, não tem ferrolho, não tem ferro, não tem roxo, não tem assada. Olha a vassarábia. Aquele espírito que renovou a Pedro está aqui hoje.
Aleluia!
Dá glória, irmão. Ô, glória! Eita, Jesus! Aleluia! Depois, pastor! Glória, Jesus! Aramante, a glória! Aleluia! Da glória, irmão! Glória a Deus! Aleluia! Da glória, irmão! Quem manda aí? Aleluia! Aleluia, Jesus! Segura aqui, segura pra Deus. Pega, Messias! Pega! Câmara! Vê como lá vai, né, cara? Meu Deus, vamos lá. Meu Deus. Eu queria te fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. O que vier te fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar a Deus. O que vier te fazer aqui. O que vier te fazer aqui.
Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo permaneça e diga amém.